Olá, você, bem-vindo, bem-vinda, aqui está mais um Radar de Inovação, aqui no nosso estúdio de GZH, onde a gente fala sobre transformação digital, futuro dos negócios e também da educação, sempre trazendo uma nova proposta, um negócio, uma ideia que afeta diretamente a sua realidade, a sua vida, e a gente convida tu que está aí do outro lado, seja me ouvindo no SoundCloud ou no Spotify, ou assistindo no nosso YouTube, que siga, que acompanhe o podcast nessas duas plataformas de áudio. Clica lá para seguir. No YouTube, vai em GZH, na aba podcasts. Toda semana tem radar de inovação novo ali na quinta-feira, que tu pode compartilhar depois também. A gente aproveita, claro, para convidar você para ouvir os episódios anteriores. Muita coisa legal aconteceu esse ano, trouxemos muitas novidades, muitos novos negócios, muitas propostas que vale a pena você conferir lá. Lembrando que o programa tem a Laura Borges e o Lucas Vieira na produção, edição, que fazem o roteiro, trazem os convidados, organizam a pauta, o Leandro Carvalho na operação para que chegue o áudio e o vídeo na tua casa, e também gzh.com.br, tu acompanha lá também as matérias sobre o programa. Meu convidado é o Mário Frota Júnior, ele é sócio fundador e CEO da Regenera. A gente falou um pouquinho desse tipo de negócio recentemente aqui no Radar, e a gente vai explicar de maneira muito mais técnica como que a ciência está aproximando a vida das pessoas com a realidade que elas vivem. Ou seja, como que muitas vezes a gente traz negócios aqui e diz, os pesquisadores, quem são os pesquisadores? Pô, eles existem de verdade, eles ocupam salas, eles ocupam espaços, eles estão trabalhando para que até shampoo, até coisas que tu usa no teu dia a dia tenham mais eficiência, mais aproveitamento, melhores condições, menor impacto climático. Mário, conta pra nós primeiro o que é a Regenera e quando que ela surgiu, e obrigado por estar aqui com a gente. Ok, prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, do nosso mergulho, como a gente costuma brincar, né? Já que trabalhamos com o fundo do mar. A Regenera é uma empresa de base tecnológica, de ordem prática nós vamos no fundo do mar, descobrir o que tem lá e transformar esse conhecimento em inovação. Então nós temos um banco de bactérias e fungos do fundo do mar e a gente tenta descobrir o que esses bichinhos produzem para que daqui a pouco alguma dessas moléculas possa virar um novo antibiótico, um agente de biocontrole no campo, um ingrediente para um cosmético, tudo dentro de uma pegada de sustentabilidade e de baixo impacto, né, no ecossistema e, claro, impacto positivo para a vida das pessoas como um todo. Mas causa uma dúvida quando as pessoas te perguntam assim, cadastro de cartão lá da loja, Mário, o que vocês fazem na empresa? E aí tu tem que falar que vocês trabalham com coletas de micro-organismos marinhos, assim, é difícil explicar. É quase como explicar para os meus filhos, né? A gente tem que pegar e baixar um pouco a poeira para poder explicar de uma maneira mais lúdica quase. Até mesmo no ambiente corporativo, quando a gente vai tentar explicar o nosso business, se eu tentar falar como um pesquisador, o executivo manda eu embora, né? Então a gente aprendeu também a fazer a troca da figura do pesquisador pelo executivo para conseguir traduzir toda essa complexidade que a gente faz dentro do laboratório, dentro da empresa, em alguma coisa mais entendível para o público, né? Quando é que vocês começam? Então, a gente começa em 2011 em termos de fundar a empresa. Mas somente em 2015 que eu fui fazer o mergulho para montar esse banco de micro-organismos marinhos, né? Teve uma questão regulatória ali e que a gente demorou quase 4 anos, burocráticos e longos anos, até obter a licença para fazer o que a gente faz, porque nós somos os primeiros e únicos aí no fundo do mar, descobrir, e não apenas com a pegada acadêmica, mas transformar isso numa inovação prática, né? Que chegue na sociedade na forma de um produto inovador e sustentável. Então, em 2015, a gente foi mergulhar e consolidou o Banco Regenera, que é essa coleção de aproximadamente 3.000 cepas de origem marinha, e a partir do acesso a esse banco é que eu pesquiso para empresas como Natura, Eurofarma, Timac Agro, Nitro, BASF, coisas interessantes que estão lá no fundo do mar, mas que a gente não sabe, nós pesquisadores temos que descobrir, mas a gente precisa da indústria para transformar esse conhecimento num produto inovador, numa inovação. Mário, uma questão que eu acho que é bem legal de tu colocar é: vocês não produzem os itens finais. Vocês estão indo atrás desses micro-organismos, estão testando, analisando, e muitas vezes tu tá falando de uma atividade que as pessoas sempre ouviram falar, daqui a pouco no curso de biologia, no curso de oceanografia, oceanologia, de acordo com a denominação.
isso transporta o imaginário das pessoas. E é isso que vocês fazem lá na sede da Regenera mesmo? Exatamente, né? Eu costumo falar que as pessoas querem ir para Marte e descobrir se lá tem água, mas não sabem nada do que tem no fundo do mar. A gente tem mais imagens da Lua, de Marte, do planeta, do que do fundo do mar. Nós, como pesquisadores, temos que descobrir todo aquele potencial biotecnológico, que é o que a gente trabalha com biotecnologia marinha, e, de alguma forma, bater na porta da indústria e falar, olha, aqui eu tenho uma molécula nova, já que a gente não encontra em outros biomas, no fundo do mar pode estar a solução para diversos desafios da humanidade. Então, o que a gente tem que fazer é usar todo o nosso background de pesquisador, literalmente descobrir coisas inéditas, dentre fungos e bactérias que nunca foram descritos na literatura, e até mesmo estruturas químicas moleculares inéditas, porém com um potencial de atividade biológica muito grande. Agora o desafio é, junto com a indústria, transformar isso numa solução real, né? Como é que eu vou trocar o químico do campo pelo biológico? Como é que eu vou fazer, né, a tradução daquela molécula que funciona na bancada do laboratório, mas chegar na prateleira da farmácia? Como é que eu vou criar um biopolímero para fazer parte de uma formulação de um novo cosmético? Esse é o nosso papel. Explica didaticamente, até porque eu não sou da área de biológicas, como é que vocês fazem a coleta e aí vocês levam, imagino que tenha condições específicas de armazenamento, Perfeito, de controle. perfeito. E como é que é feito isso no dia a dia? Vocês têm que testar ao longo de muito tempo? É um teste e depois retesta? Como é que funciona isso? Perfeito. Bom, da coleta, né? Eu que vou coletar, eu que mergulho. Tu mergulha a lá. parte boa fui eu que fiz também, né? Mas isso lá na origem, depois mais 2 missões que a gente fez. A gente não precisa toda hora ir no fundo do mar, o banco já está consolidado na Regenera. Mas eu tenho muito trabalho de bancada, descobrir se aquela bactéria ou aquele fungo produz aquela substância que pode ser um novo antioxidante, se aquela bactéria pode ser um novo probiótico e assim por diante. Então eu tenho um trabalho de pesquisa mesmo. Eu também tenho a parte de genômica, né? Eu tenho sequenciamento, tenho o genoma de boa parte do meu banco para usar a bioinformática e, junto a essas informações da bancada do laboratório, tentar traduzi-las e levar para o cliente na forma de um funil de desenvolvimento, né? Mostrando para ele que por A mais B, no banco Regenera, eu tenho aquela informação que ele busca. E aí, na prática, a gente tem que manter esses bichinhos vivos, eu tenho que descobrir o que ele come, né, como é que ele vive, qual a melhor condição de cultivo, qual o meio de cultura específico para ele produzir ou não aquela molécula que eu estou buscando, aquela enzima, ou até mesmo se ele tem o potencial, né, se ele tem no DNA dele, a partir da análise do genoma, o potencial para descobrir lá se ele faz sentido eu trabalhar durante bom tempo e gastar bons recursos para ver se ele realmente produz uma molécula de interesse. E esse é o nosso papel. Eu tenho muito trabalho de bancada, muita pesquisa, muitos dados. A gente costuma falar que a gente tem um mar de dados, né, com o trocadilho aí da brincadeira. Mas é isso. E aí eu tenho que pegar de alguma maneira, mostrar que os clientes muitas vezes não sabem que isso tem no Brasil, né? Eles não sabem que no fundo do mar pode estar alguma coisa que ele busca há muito tempo, ou que às vezes ele não tem nem condições de tempo e recursos, enfim, expertise para buscar todo aquele potencial que está no fundo do mar. Conta pra gente, assim, obviamente lá no final do programa eu vou te falar um pouco e é importante tu que tá do outro lado saber que a Regenera tá no Tecnopuc, então aqui bem pertinho aqui da onde a gente tá falando agora, e eu queria te perguntar o que as pessoas devem ter várias ideias. A gente trouxe empresas desse mesmo segmento e as pessoas têm uma ideia assim, nossa, então ele tem que ter um espaço gigantesco para armazenar. Conta pra gente o que é a estrutura e o fluxo de trabalho do dia a dia da Regenera. Legal. Como é que tudo começou? Eu descobri uma molécula com atividade anticâncer a partir de uma esponja marinha no meu doutorado, na URGS. Quando eu fui escrever a tese, a gente se deu conta que ali tinha algo diferente. A literatura começando a apontar que o fundo do mar era o local para achar algo realmente novo. Então, enveredei para a ideia de virar startupeiro, né? Fui aprender a empreender naquilo que eu aprendi ao longo de toda a minha trajetória acadêmica. Da iniciação científica ao pós-doutorado. Qual é o teu curso de... Eu sou biólogo de formação, biólogo. A parte de pós-graduação toda com bioquímica e biologia molecular. Também fui professor acadêmico até o momento que eu pedi demissão para ficar apenas com a iniciativa empreendedora, apenas com a startup, que a Regenera era aquilo que eu realmente amava, amo e acreditava e acredito, né, em tudo que ela pode traduzir para a sociedade. Então, a partir desse momento em que a gente resolveu, eu e o meu sócio, né, colocar num papel se aquilo valeria a pena ir adiante, né? Montamos um plano de negócio, não apenas um projeto de pesquisa, é que a gente viu que realmente dava jogo. A partir desse momento a gente tinha que ter um local para incubar aquela ideia. Então buscamos uma incubadora,
onde a incubadora do Centro de Biotecnologia da URGS nos deu todo o apoio necessário para, durante esse momento, ter um local para ter suporte, gerenciamento, mentores, né? E validar a ideia na prática. Uma vez graduado, buscamos novos ares, novos mares. E aí veio o Tecnopuc, uma estrutura incrível, né? Que nos possibilitou montar um laboratório único. A gente não tem no Brasil um local onde tem todas as facilities para um desenvolvimento tecnológico quando a gente fala de biotecnologia. Então eu montei um laboratório robusto, com bioinformática, biologia molecular, cultura de células, bioquímica, microbiologia, química, química analítica, produção, bioreatores, dentro do Tecnopuc. Então no Tecnopuc, né, a gente tem uma Deep Tech, que está na moda falar em Deep Techs, realmente que conseguiu sair da bancada de uma pesquisa acadêmica, que incubou a ideia numa incubadora de empresas e buscou um espaço digno para colocar, então, uma vez já funcionando todas aquelas ideias que a gente tinha projetado, né? De fato tem no fundo do mar as moléculas, de fato os clientes estão pagando para a gente descobrir, de fato eu estou vendendo conhecimento. Aí veio o Tecnopuc e nos colocou à disposição uma estrutura incrível, onde a gente colocou bastante recursos, esforços e pessoas para trabalhar lá em cima desse contexto. Isso que tu ia falar agora é que eu ia te perguntar. Já consegui desenhar na minha cabeça um pouco de como vocês são. E como é que é o trabalho, como é que é a rotina de vocês no dia a dia? A gente tem uma mão de obra muito qualificada, eu preciso de gente muito boa tecnicamente falando, mas tem que ter um mindset diferente. Ele é diferente do pesquisador estritamente acadêmico, que tem todo o seu mérito e precisa estar lá no seu tempo para pesquisar aquela linha de pesquisa do laboratório, do orientador e tudo mais, ok. Mas dentro de uma empresa onde é um negócio e tu tem que te sustentar, inclusive financeiramente falando, né? Afinal, senão não seria uma empresa. As pessoas que estão lá têm que entender que do outro lado tem um cliente pagando para descobrir aquilo que ele quer que a gente descubra. E na pesquisa pode achar ou não. Então tem toda essa complexidade, esses dilemas que não é todo pesquisador que aceita. Agora, quem está lá dentro cria uma casca, como a gente fala, diferente. A pessoa ela tem todas as habilidades de um pesquisador de ponta, afinal vendemos conhecimento, mas ela também tem as habilidades de negociar dentro de uma empresa. Se eu não puder ir, ela vai no meu lugar e assim a gente treina todo mundo. Hoje eu tenho 25 pesquisadores trabalhando 25 dentro da Regenera, das mais diferentes formações, biólogo, biotecnólogo, engenheiros de bioprocesso, engenheiro químico, biomédicos, farmacêuticos, porque a gente atende vários segmentos da indústria. Sim, né? e aí precisa apropriar 25 pesquisadores. Daí as pessoas, mas é um bando de pesquisador maluco, né? Cara, é um bando de pesquisador de excelência, que não perde para lugar nenhum no mundo e que entende a dinâmica do mercado. E essa é a nossa diferença, né? As pessoas que estão dentro da Regenera e entender essa conversa, esse papo, como eu falei antes, né? Eu aprendi... Vocês são assim, pra quem não sabe, já comentei aqui, eu trabalho lá na PUC, né? Vocês são uma escola escondida ali na PUC, né? Porque 25 profissionais pesquisando ali... A gente teve que aprender na marra, né? A conseguir comunicar o que a gente faz. Como eu falei antes, primeira reunião que eu fui falando como pesquisador, eu tomei sai daqui. Eu tive que aprender na brincadeira que a gente faz, tira o jaleco e coloca o terno e vai no cliente e tenta vender o sonho. Porque na prática o que a gente vende é conhecimento. Eu não vendo um microfone novo, inovador, que depois de receber um investimento eu vou vender 1000 microfones mais inovadores ainda. Eu vendo conhecimento. E essa é uma temática que no Brasil é muito complexa, né? Como é que eu vendo conhecimento? Como é que eu vendo um projeto que pode não dar resultado? Como é que eu convenço uma Big Pharma, uma empresa, né, top de cosmético ou agro, seja qual for, que vai ter que pagar para eu trabalhar, pesquisar para ela e dizer eu não achei o resultado que tu queria. Porque pesquisa tu não acha. Mas o que a gente tem de diferencial? Eu tenho todo um quebra-cabeça que eu sei montar para descobrir no meu banco aquilo que o cliente quer. Justamente porque o mar tem essa excelência. Não tem como não te perguntar, deu essa curiosidade agora. Tu mergulhou uma vez e vocês já fizeram mais 2 buscas. Como é que funciona isso? Quando é que a Regenera para e diz assim, vamos ter que programar uma nova coleta de dados ou de informações, e onde é que é? Essa é a minha curiosidade. Sim. A gente fala, né, todo mundo conhece a Amazônia famosa, que é a Amazônia Verde, mas tem um termo que as pessoas não conhecem, por incrível que pareça, pelo menos no Brasil, lá fora todo mundo conhece, que é a Amazônia Azul. O que é a Amazônia Azul? A Amazônia Azul é nossa zona econômica exclusiva, nossos limites marítimos em área, tem a mesma área que a Amazônia famosa, né? Porém, o potencial biotecnológico do que está no fundo do mar, como eu falei antes, é muito maior do que em outros biomas. Então a gente usa esse termo para primeiro dar o clique do Amazônia, né? Não, mas é a Amazônia Azul. E o que tem lá é melhor do que tem na outra. Então a gente trabalha um pouco nesse conceito da Amazônia Azul
E a partir disso a gente tenta validar para o cliente que nos paga para descobrir algo, que as pessoas só vão proteger aquilo que elas enxergam. Então, se a pessoa entender que o mar é muito mais importante do que no final do ano eu saio de férias e quero saber se a água está gelada ou se está limpa, né? Aqui no nosso litoral, A cor. se está aquele chocolatão. Não, cara. O mar, ele provê alimento, oxigênio e soluções. Então, a gente precisa passar essa mensagem também. Então, como é que eu convenço uma empresa a patrocinar uma pesquisa para eu descobrir algo para ele? Cara, quando tu agregar valor ao teu portfólio com uma molécula que veio do mar, tu tá passando a mensagem de que as pessoas precisam proteger esse ecossistema, porque a cura de uma doença pode estar lá, mas a gente vai devastar o oceano, vai ter mais plástico do que peixe, né? E a gente nem sabe que a cura estava lá. Então a gente começou a validar dentro do ecossistema de inovação do Brasil e do mundo que na Regenera a gente tem essa missão de, a partir da biotecnologia marinha, de alguma maneira, prover esforços pró-oceanos. E isso no Brasil é muito incipiente. Então eu tenho que primeiro validar a ideia de que a gente vende conhecimento, que esse conhecimento pode virar inovação, porque a invenção é diferente de inovação, né? Invenção é aquilo que o tio Patinhas fazia antigamente, né? Quem tá vendo o podcast provavelmente nem sabe quem é o tio Patinhas, né? E tinha lá um inventor, o professor Pardal, que descobria coisas, né? Mas ele só descobria. Transformar aquela descoberta em algo útil, que vai ter impacto positivo para a sociedade, né? Escala, e que seja mais barato, aí eu tô falando de inovação. E eu tenho que convencer todo o ecossistema que no fundo do mar tem o conhecimento, eu te ajudo a transformar ele em inovação e todo mundo ganha com isso. Tá tudo certo. Tá, e me conta onde que você já mergulharam. Na Amazônia Azul, né? A gente tem um nosso segredo, por óbvio, né? Sim. Que por A mais B a gente identificou o que seria o hotspot global para mergulhar. É isso que vocês então fizeram um diagnóstico prévio para que... Durante o prazo que a gente ficou ali, né? O período sabático, sem poder botar a mão na massa, sem poder mergulhar e trabalhar, que a gente não tinha licença para fazer o que a gente faz, a gente estudou muito, né? E entender por A mais B, pressão, temperatura, luminosidade, correntes de norte, correntes de sul. Teve um trabalho muito profundo para descobrir qual era o local que tinha a maior probabilidade de eu achar aquilo que poderia ser diferente. Depois teve todo um trabalho também para descobrir como que eu mantenho esses bichinhos vivos fora do mar. Muito não sobrevive, mas não me interessa, me interessa aqueles que sobreviveram. E a partir disso eu também tenho uma estratégia de fazer esse discovery, né? Todo esse screening de atividades eu tenho a minha estratégia também para conseguir achar essas informações que estão escondidas lá no fundo do mar. E como é que eu chego numa nova coleta? Quando daqui a pouco eu não tenho algo no meu banco. Um exemplo, uma concessionária de rodovias nos procurou para um projeto de bioluminescência. Vamos iluminar rodovias com bioluminescência. Fantástico, né? Explica, Marquinhos, para o pessoal. A bioluminescência, o organismo produz por si, né, por uma reação biológica, a luz. Aquelas ondas azuis, né, quando estouram assim de noite mar, e aparece aquela tudo bonito, né? Então a ideia era bem louca, era bem isso. Como que a gente vai bioiluminar uma rodovia? E a gente não tinha no nosso banco, lá na estratégia de coleta e manutenção dos micro-organismos, a manutenção de eventuais micro-organismos que teriam esse potencial de gerar luz. Então nós fizemos uma segunda missão, e aí sim conseguimos identificar, e hoje a gente tem um protótipo para bioiluminar a rodovia, num revestimento em que tu vai conseguir ter lá na estrada um processo de uma rodovia iluminada, com patrocínio de uma concessionária, né? Uma concessionária de rodovias, que a partir de movimentos legais via NTT e via investimentos, a gente consegue ter recursos para desenvolver esse protótipo. E desse protótipo, desse projeto, acabamos pivotando num outro projeto de geração de energia para ligar uma lâmpada. Então os micro-organismos marinhos, criando um diferencial de potencial ali, num princípio muito similar a uma pilha, mas que em última análise um sistema de iluminação de uma rodovia, onde vai ter uma luz, vai estar sendo alimentada por um sistema vivo. Bactérias marinhas produzindo energia para ligar aquela luz. E aí a gente foi fazer uma coleta. E algumas outras situações muito pontuais. Mas eu costumo falar que o Banco Regenera hoje tem 3 gerações de Mário, né, e Alexandre, meu sócio lá, para descobrir o que tem lá. Porque tem muita coisa. A gente tem todo o DNA, todo o genoma do banco para pesquisar. Vocês têm coisas que vocês ainda estão... Ainda estamos descobrindo. Porque eu faço essa busca a partir de alguém que me paga. Eu pesquiso
Então, Porque eu tenho uma estratégia de funding. Olha, eu gostaria que fizesse tal coisa, e aí tu vai olhar na tua base. E aí eu vou olhar. Claro, eu tenho o meu P&D interno também, que eu sei as áreas estratégicas que a gente busca, né, as tendências de mercado, e eu gasto o meu dinheiro e a minha energia também, e aloco pessoas para fazer o meu P&D, para desenvolver tecnologias, avançar no desenvolvimento e licenciar, vender, enfim, seja como for. Mas basicamente, eu só vou atrás da informação quando alguém me paga para eu fazer isso. Então, as pessoas pagam para fazer aquilo que eu sei e que eu amo, que é pesquisa. E aí depois a gente negocia como é que é a troca, né, desse conhecimento. Agora, se não fosse assim, eu precisaria de um recurso quase que infinito para ficar pesquisando por anos algo que talvez o mercado nem fosse absorver, né? Daqui a pouco tu tem ali, mas tu não viabiliza nada com aquela informação. Exatamente. Então tem a estratégia do cliente. Quando ele banca aquela pesquisa, ele já sabe, né, por A mais B, comercialmente falando, e numa questão de marketing, por onde ir. O pesquisador às vezes tem outra visão. Então essa união de mundos também é super importante para que a gente consiga realmente traduzir algo que é muito bom na bancada do laboratório num produto final. Então o cliente lança o produto, a tecnologia do fundo do mar, oriunda do Banco da Regenera, vai estar embarcado naquele produto, e a gente passa a mensagem, né, que o mar é a solução. Isso é uma coisa que provavelmente está pegando muita gente e fala assim, legal, mas então não é ir no supermercado e dizer assim, compra isso e faz um bolo. Porque as pesquisas vão durar um tempo, elas têm a complexidade que envolve também o papel dos pesquisadores, os próprios testes e a aplicação depois na indústria. Eu queria te perguntar como é que explica, como é que dialoga com esse prazo que muitas vezes não é o prazo mercadológico, onde tudo se entrega do dia para a noite, mesmo que não esteja pronto, né? Tem o prazo regulatório, o prazo da pesquisa, por si, né? O desenvolvimento de um fármaco, vocês imaginam o tempo e o recurso necessário para realmente conseguir chegar numa molécula digna de virar um produto final ou ser licenciada para outra empresa e ela sim transformar aquilo num produto final, né? A relação tempo ela é inerente a um processo de pesquisa, eu não posso pular etapas. Se eu primo por excelência, né, científica e de pesquisa, eu preciso respeitar os prazos para fazer as coisas. Claro que, ao longo desse mergulho, nós criamos muita informação. Então hoje a gente sabe como atalhar. O funil de desenvolvimento ele é mais assertivo e ele é mais rápido na medida que os anos vão passando. E hoje, com todas as informações que a gente já tem, eu consigo também, a partir de algumas ferramentas de inteligência artificial que a gente está implementando nos dados que a gente tem, acelerar essa busca. Então eu já consigo criar um portfólio quase que indicativo do que eu posso apresentar para os clientes dentro de cada segmento. O cara do agro quer isso, o cara do fármaco quer aquilo. Aí eu dependo também da estratégia do cliente, se ele tem, né, condições de investir naquilo, porque ele sabe que desenvolver uma molécula para diabetes, vamos supor, vai levar muito tempo e custo e não está nem no pipeline estratégico de investimento daquela farmacêutica. Eu tenho que achar alguma que busque. E aí também tem o tempo do cara que vai fazer a coisa acontecer, né? Eu tenho o meu tempo, eu tenho que convencer ele que vale a pena, mas eu tenho que achar quem é ele. Isso que eu te pergunto, tu já falou isso, e antes de eu passar para IA, que é o ponto que tu trouxe, eu queria muito continuar um pouco nesse tópico. Tu falaste aí, setor farmacêutico, cosméticos. Fala pra gente tanto os setores que vocês atendem, quanto daqui a pouco, tu falou, né, P&D. O que é P&D, pra quem não sabe? É pesquisa e desenvolvimento que o Mário e a equipe estão fazendo lá, inclusive vislumbrando o futuro, né? Negócios que vão aparecer no futuro. E eu queria te perguntar, quais são os negócios, ou as áreas, né? Sim. Que são abarcadas hoje e o que vocês têm olhado também de áreas potenciais? A gente trabalha muito na ideia do agro, né? Biosoluções. Os biológicos, eles não são mais o futuro, já são uma realidade. A gente ainda demanda um tempo, a gente não vai trocar da noite para o dia o químico pelo biológico, mas então a gente tem uma parceria muito forte com uma empresa que investiu na Regenera para a gente desenvolver soluções biológicas para o campo. Então a gente tem lá desde biocontrole para percevejo, para lagartas em desenvolvimento, para outras questões para deixar a plantinha mais forte, não ser atacada, biofertilizantes, enfim, dentro da parte do agro, né? Parte de cosméticos, biopolímeros e outras aplicações tantas, né? Modulação de microbioma, tudo a gente consegue trabalhar também na parte de cosméticos. Química fina, a gente tem genes lá dos micro-organismos que produzem moléculas que custam uma fortuna se eu for comprar num catálogo químico, mas eu tenho uma biofábrica lá dentro de casa que pode produzir aquela molécula. Eu tenho a parte de food, também desenvolvimento de peptídeos ativos, moléculas outras para a parte de alimentos, e funcionais ou não funcionais, enfim.
tenho a parte de rodovias, né? A parte de engenharia, a gente está falando aqui também de projeto na área de bioconcreto, que a gente também daí é um projeto interno, o concreto se regenerando a partir de uma fissura. Isso já existe, tá? A gente está tentando colocar a nossa tecnologia dentro desse conceito para validar e tentar também um financiamento para colocar isso em prática. Então, os segmentos são todos. Alguns falam, falta foco. Eu falo, a minha plataforma atende a vários mercados. Por que eu vou nichar num, se no fundo do mar eu tenho a solução para outro também? Então eu não consigo fechar a empresa só para desenvolver uma molécula anticâncer durante 15 anos. Não, a minha plataforma é uma plataforma única, sustentável e provedora de soluções para vários mercados. E que vocês também têm um modus operandi, de alguma forma, que também já permite que vocês atalhem coisas que no passado vocês demoraram mais tempo para descobrir. Exatamente. Mas basicamente é agro, fármaco, cosmético, química fina e alimentos, né? Dentre outras, biorremediação. IA, tu falou da IA. Como é que vocês estão usando a IA e desde quando? A gente tem, nessa nova reestruturação, a partir do investimento recebido, a gente colocou um esforço bem grande na parte de bioinformática. Então nós temos profissionais de bioinformática, que eu costumo brincar que são os inteligentes da jogada, né? Trabalhando em cima daquele mar de dados todos para criar o algoritmo e treinar ele a partir do nosso banco de dados e tentar validando na medida que as demandas vão chegando, né? É algo novo, é algo que a gente está entendendo que não é nem mais o futuro, como eu falei antes, é o presente, né? Se tu vai para a China, só falam em IA e biotecnologia. O pessoal, né, o meu sócio foi para o SXSW, junto com a missão do Tecnopuc lá, só falavam em biotech e IA. Então, por óbvio que a gente também está acompanhando esse trem, né? E para mim é o futuro, né? Não, o futuro não, para mim é o presente. É o presente. Porque a gente está validando, a partir do esforço que a gente já implementou, dentro das nossas limitações, que de fato encurta muito o caminho para eu chegar numa molécula e até mesmo para vender, né? Vender um projeto que pode não dar certo, ele demora muito tempo. Então isso me encurta o caminho do discovery para o cliente apostar. Tá bom, então eu vou lá porque por A mais B tu já está me mostrando aqui que a gente vai chegar, eu só preciso validar na bancada. Né? Tu falou, né, e eu até queria ressaltar, a gente está em junho ainda, tá, né? E que tem o Dia Mundial dos Oceanos. Exato. E também tem a coleção de micro-organismos. E eu queria que tu falou, vocês são uma iniciativa pioneira no Brasil. Não apenas na maneira como se faz, mas também nos ecossistemas que vocês estão atuando. Como é que essa tecnologia tá mundo afora? Já tem gente explorando, a gente tem case de sucesso, todo mundo é muito iniciante nisso. Como é que funciona? Então, agora a gente teve o Dia Mundial dos Oceanos, e em razão dessa data nós comemoramos 10 anos do Banco Regenera também recentemente. O Dia Mundial dos Oceanos foi dia 8, dia 9 a gente fez um evento num painel onde a gente contemplou diferentes personas ali, né? Eu trouxe desde o head de uma super indústria de cosméticos lá, global, né? Para discutir como é que a indústria enxerga o potencial biotecnológico do mar. Eu trouxe a família Schurman para discutir também na visão de um ativista, né? Como é que eles trabalham. A Heloísa Schurman, por exemplo, entrou direto de Nice, que lá estava tendo um evento da ONU pró-oceanos, né? Então ela teve que entrar por vídeo e o gerente de comunicação da Voz dos Oceanos entrou ali conosco no painel, participando dessa discussão. Estava o presidente da FAPERGS, o Odir também, como é que é a visão de quem fomenta a pesquisa, né? E estava também um representante da área jurídica, um especialista na temática patrimônio genético, e a gente discutiu durante uma linda tarde, assim, como é que a gente pode fazer algo genuíno pró-ambiente, de uma maneira sustentável, que realmente promova a inovação, né? Por que eu digo isso? Os oceanos não são mais novidades, né? A economia azul não é mais novidade para o mundo, só no Brasil, né? Só no Brasil é novidade. E aí, trazendo cases, a gente tem uma Big Pharma hoje, uma grande companhia farmacêutica, que desenvolveu o principal quimioterápico hoje na clínica, veio do fundo do mar. E essa empresa começou com a Regenera. Ela bioprospectava o fundo do mar para vários setores e achou a molécula que transformou a empresa, né? Aí por A mais B, pela força dos investidores que eles receberam, acabaram virando uma companhia farmacêutica. E hoje eles têm um pipeline de desenvolvimento de fármacos, não só para câncer, mas também para outras áreas. Então eles são o case de que aconteceu. Eles tudo geraram com essa molécula que tudo eles... com essa molécula e outras também, né? Daí, claro. Mas tudo com o princípio de que no fundo do mar tá a cura, né? E a gente costuma falar, né? Se a vida veio do mar, as soluções estão no mar. Tudo surgiu a partir do mar. Então a natureza, ela sabe o que ela
já criou e como que ela resolve os desafios. Nós, como pesquisadores, temos que aprender a descobrir e traduzir isso tudo, mas tudo já está lá. Então a gente se vale muito disso também. Então essa companhia farmacêutica que é da Espanha é o exemplo claro de que sim, é possível descobrir cura de doenças no fundo do mar. E aí a gente tem outras iniciativas um pouco mais acadêmicas, pesquisando o potencial para biocontrolar lá o coral do sol, ou aquelas cracas que infestam tubulações ou navios, né? Que tu tem que fazer uma parada técnica que custa uma fortuna para raspar aquilo tudo. Como é que tu faz com que aqueles organismos não se depositem nesses sistemas? Então a gente também estuda lá como prevenir a formação de biofilme para esses organismos não aderirem nessas plataformas e não causarem prejuízos. Então tem algumas iniciativas um pouco mais acadêmicas, algumas startups começando a trabalhar na temática, mas se a gente for para um espectro maior de economia azul, a gente tem várias empresas já que trabalham com algas, microalgas, né, tentando trazer, não de uma maneira microscópica como nós, né, como a Regenera, mas trazendo também, microscópica no caso, bactérias e fungos, né, mas trabalhando com microalgas ou macroalgas também, para setores como construção, alimento, enfim, moléculas para biofertilizante. A economia azul como um todo já tem algumas iniciativas muito interessantes. Agora, trabalhando no conceito de que eu consigo traduzir a informação do micro para o macro como soluções reais, é a Regenera. A gente tá no final, eu já estourei um pouquinho de tempo, mas eu tenho duas coisas para te perguntar ainda pra gente acabar. A primeira é, esse assunto é sempre muito delicado por eu estar na universidade e tá transitando, que é papel, e eu acho que as grandes universidades aqui que nós temos no Rio Grande do Sul, a Unicinos, a PUC, a Fevale, a URGS, estão conseguindo, de forma muito competente, tensionar algumas relações duras que aconteceram durante a academia e mercado e tem construído coisas muito bacanas. Eu queria perguntar, tu é a essência dessa discussão, né? Vocês hoje estão dentro de uma universidade com pesquisadores que muitos vieram de uma vida acadêmica, né? De um propósito diferente, produzindo para a indústria e mudando o impacto dessa indústria em muitas cadeias. Eu queria te perguntar, assim, de sentimento mesmo, se tu já percebeu quão grande é isso também. Sim, o meu mergulho nesse mundo empreendedor veio muito de uma inquietação, né, ao longo da minha trajetória acadêmica, do porquê e para quem eu estava fazendo aquilo. A gente tinha que publicar muitos artigos científicos, ótimo, gerar conhecimento, para mim tem que ter mais recurso ainda para pesquisa básica, mas eu queria algo a mais. Como é que eu traduzo isso? Como é que eu faço uma pesquisa aplicada? E na minha época, quando eu comecei a estudar empreendedorismo, porque eu era um pesquisador, não sabia nem como é que eu fazia para abrir uma empresa. Quando eu fui atrás dessas ferramentas para, vou abrir uma startup, né? Vou virar uma deep tech, eu era quase como um anticristo dentro da universidade. Né? Imagina, a universidade não é lugar para isso. Então eu tive que romper barreiras, eu tive que me atirar com tudo nisso, porque eu acreditava realmente que ali eu tinha algo diferente. E segui até um determinado momento a minha trajetória como professor acadêmico. Chegou um momento que, para a empresa andar, ela precisava que eu estivesse mais perto da operação. É por aqui que eu vou. Então, essa questão de que quando a gente está numa iniciação científica, no mestrado, no doutorado, minimamente tem que ser apresentado que outras possibilidades existem além daquela clássica de que eu vou virar um professor acadêmico, ou vou trabalhar na indústria. Tu pode virar um empreendedor, tu pode trabalhar na indústria, tu pode virar um professor, tu tem que fazer aquilo que tu ama e gosta. Mas tu tem que saber que aquilo existe. Hoje, graças a Deus, nas universidades já se fala muito, né? Se promove ações para que os alunos discutam, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, que é possível trilhar uma carreira empreendedora, que é possível trabalhar numa indústria, que é possível também virar professor, mas que tu tem esse caminho, aquele e acolá. E não só, não, tu tá trabalhando comigo no meu laboratório, tu vai fazer mestrado, tu vai virar o doutor, e depois tu vai fazer um concurso, vai para uma universidade, vai seguir a minha linha de pesquisa, né? Não é por aí. Então, esse movimento de sair dos intramuros da universidade e criar uma estrutura e trazer esses meus pares científicos para dentro da empresa que a gente criou é muito legal. Porque eu consigo oportunizar muitas pessoas que estão por um comodismo, porque tem uma bolsa, acabou entrando por A mais B no quinto pós-doc, né? Vai ter gente nos assistindo daqui a pouco aqui, Marco vai dizer assim, eu quero estudar farmácia, eu não sabia que eu poderia trabalhar com isso. Biólogo? Desde quando um biólogo
tem, né? Teria uma pretensão, uma vocação de criar um empreendedor, ter uma startup, ser a principal deep tech do Brasil em biotecnologia é a Regenera, há 6 anos consecutivos dentro do ranking de inovação aberta, que é o 100 Open Startups. Nós somos a startup número 1 no Brasil, que tem mais negócios com o mercado. Quando que um biólogo se discutia fazer isso, né? É quase que impossível, porque o biólogo tem o biólogo clássico, que vai estudar, né, a natureza, que é o que me levou para a biologia. Eu realmente sou biólogo, eu até brincava antes, que para fazer biologia tem que amar o que tu faz, né? E realmente, eu amo, e talvez o reflexo da gente amar o que faz, tanto eu na figura do biólogo e meu sócio, que é químico, né, por a gente amar essas ciências básicas da vida, é que a gente consegue traduzir no sucesso que a gente vê ao longo da equipe, né? A equipe é o reflexo de tudo que a gente acredita. E tudo que a gente tem hoje é graças à minha equipe. Cara, os pesquisadores não perdem para nenhum pesquisador de qualquer lugar do planeta. A gente sabe que o brasileiro é resiliente, né? A gente tem que, na marra, virar um bom pesquisador, ou seja a área que a gente escolhe, a gente tem que ser o melhor para poder dar certo. E eu consegui colocar na cabeça deles que ali é um local para eles crescerem, para eles desenvolverem, para eles saírem também, se quiserem, partir para suas iniciativas. Isso é muito legal. Então, nessa divisão de mundos acadêmico / empreendedor, eu fiquei nesse meio do caminho, porque também é o ambiente acadêmico que me traz recursos humanos de qualidade, né? Eu estou ali no Tecnopuc e eu tenho os alunos da PUC ali procurando para estágio, daqui a pouco pedindo uma vaga de emprego. Tem, né, colegas que estão desenvolvendo tecnologias que tu nem imagina às vezes. Os professores, os diretores de unidades acadêmicas, um ecossistema perfeito. Não adiantava eu sair da Regenera, lá onde eu estava, e construir um prédio numa zona industrial e ficar isolado do mundo. Não, eu tenho que estar no ambiente onde as coisas acontecem, no ambiente de inovação. E o Parque Tecnológico da PUC, ali, o Tecnopuc, né, não preciso dizer, ele está sempre entre os principais parques do mundo, né, nos seus rankings lá e tudo mais. Então, esse ambiente de inovação, junto à universidade, e nunca deixando a universidade dizendo que ela é ruim e a empresa que é boa. Não, essa união é a perfeição. É uma sinergia total, exatamente. Né? Eu passei muito tempo, mas agora eu vou te pedir para tu... Dá para conhecer lá na Regenera um pouco do trabalho de vocês, dá para ver um pouco das imagens do que a gente desenhou aqui, né? Então eu queria que tu falasse como é que as pessoas podem encontrar vocês, perfeito, onde é que elas podem seguir vocês e também qual é o site de vocês. A gente tem, né, a gente tá lá no Tecnopuc, no prédio 96D, na sala 210. Vocês podem encontrar as notícias da Regenera tanto nas nossas redes sociais, no Instagram, né, Regenera Moléculas, no LinkedIn. Então o LinkedIn e o Instagram da Regenera funcionam muito para essa comunicação do dia a dia. Tem um bicho bioluminescente aqui, vamos mostrar o laboratório todo escuro e tudo brilhando. O projeto que a gente ganhou, um resultado bacana, alguma feira, algum evento, algum congresso que a gente vai, né? Então a gente comunica bastante ali na mídia do Instagram. O LinkedIn um pouco diferente, mais quando abre vagas e algumas coisas mais macro, né? E temos o site da Regenera também, regeneramoleculas.com.br, onde a gente pode ter acesso de uma maneira um pouco mais detalhada tudo que a gente faz, né? Os nossos princípios, a nossa visão, os serviços que a gente presta, os projetos que a gente desenvolve, o nosso contato. A gente é super rápido em retornar a todo mundo que nos escreve. Geralmente acaba caindo no meu colo e eu gosto muito de fazer essa primeira ponte entre quem vai ajudar a pessoa que entrou em contato a responder aqui, porque não sou eu que resolvo tudo lá, né? Graças a Deus eu tenho pessoas mais competentes que eu para resolver os desafios que chegam. Então, mas geralmente eu faço esse direcionamento, né, de qualquer contato, seja para o que eu acho de fazer um mestrado nisso, ou tem vaga, eu estou me formando, o que legal, não sabia que tinha isso no Brasil, vem cá, vem tomar um café conosco, vem aqui no Tecnopuc, vai ser o maior prazer te receber, porque também eu tenho um papel de mostrar esse caminho para as pessoas que eu não tive. Eu tive que buscar isso. Então, se eu conseguir... Tu é quase um profeta promover, da Amazônia Azul agora, assim. Se eu conseguir promover que outras iniciativas surjam, não necessariamente na mesma área, mas que a pessoa entenda que legal, dá para fazer aquela minha ideia maluca. Claro que dá para fazer. Vamos lá, vamos conectar com pessoas que têm competências outras que tu não tem, vão juntar 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Sim, perfeito. Muito legal. Mário Frota Júnior, que é sócio fundador, CEO da Regenera. Obrigado pelo teu tempo. Eu passei um pouquinho não, 8 minutos. Mas, vou dar trabalho no corte. Foi legal, foi legal. Obrigado por compartilhar a tua experiência. Prazer é todo meu. Sucesso. Vamos lá, em frente. Tu fica convidado para nosso próximo episódio e também para assistir os outros episódios, para falar de outras tecnologias que a gente já trouxe aqui no Radar de Inovação. Até semana que vem. Tchau!